grande conflito não para, né? Se a gente estava falando de Babilônia, que foi algo há 3.000 anos atrás, e a gente vê que o inimigo estava usando ali a questão musical para levar as pessoas a uma falsa adoração, eu fico imaginando hoje, nos nossos dias, né? E aqui a gente poderia puxar um gancho também sobre o aspecto da música, né? A gente sabe que no meio secular, o inimigo, as pessoas não têm aquela unção, como você falou, as pessoas não têm aquela crença e talvez crer, mas não busca viver, sem julgar ninguém aqui, né? Mas não busca viver a palavra de Deus. Então, facilmente pode usar o meio da música para poder, ao invés de elevar a pessoa, né, a adoração a Deus, pode fazer ao contrário. Agora, você acredita que dentro do meio cristão também tem pessoas nos dias atuais usando a música de maneira deturpada, na sua visão, você como profissional, como cristã? Olha, nós não podemos julgar, porque o julgamento, né, é do eterno. Sim. Mas tem testemunhos de pessoas que... um amigo meu, por exemplo, ele cantava num grupo muito famoso. Músicas lindíssimas. Mas quando ele passou num teste e foi cantar num quarteto, aí nesse quarteto, que é um ministério mais conhecido no Brasil quando se trata de música adventista, né? Ele falou que ele se converteu no quarteto. Olha que bênção, hein? Porque no conjunto eram os brilhos e os holofotes, e ali ele se converteu. Então, o segundo elemento, posso entrar nele? Sim. Pode. O segundo elemento de expressão de adoração é a oração. A oração ela nos conecta a Deus e é cantar sem música. Orar, tem uma frase que diz isso: orar é cantar sem música. Pensando como o canto, como a música faz bem, quando a gente está sozinho com o Criador, orando, a paz que a gente sente, a comunicação que a gente sente, estar conectado, é como se tivesse cantando sem música. É possível cantar sem música? É só orar. Então, pedir e agradecer. Tem pessoas que falam assim, hoje eu só quero agradecer. Mas é muito importante pedir. Como se fosse assim, pedir, não vou encher tantos ouvidos de Deus, não, só vou agradecer, não. Mas pedir é tão importante quanto agradecer, sabe? Porque quando a gente pede, a gente reconhece quem Deus é. Isso mostra a nossa dependência com Ele. Isso mostra a nossa humildade para reconhecer quem nós somos e quem Ele é. E o que Ele pode decidir na nossa vida, orientar, né? Uma simples música, uma composição, ou uma palavra que você tem que levar para alguém. Quando você pede orientação divina, você está reconhecendo quem Deus é, você está reconhecendo a sua dependência dele e também exercendo a humildade, né, de servo. Então você mostra, através dos seus pedidos e dos seus agradecimentos, que você tem fome e você tem sede dele. Então a oração é um elemento muito importante. Então, a gente não deve pensar em julgar, mas a gente deve colocar isso diante de uma pessoa que está passando por algum conflito. Tem algum cantor, tem algum ministro, tem algum líder que está passando por momentos do vale da dúvida, de questionar a fé. Como está o seu tempo de oração com Deus? Porque quando você ora, tem todos esses aspectos que a gente abordou, e ele é uma somatória. O tempo, espaço, a oração. É como se o músico estivesse extremamente preparado, ensaiou, tem as técnicas, mas não tem conexão com aquele que ele vai adorar. Exatamente. Sem oração não tem jeito. Não. Eu lembrei aqui de um texto de Ellen White, que ela fala: a oração é abrir o coração a Deus como a um amigo, né? Isso. E juntando esse texto dela e uma fala de um pastor, né? Ele falou assim: você na sua oração, você já tentou. É claro que você pode agradecer a Deus, como você falou. É claro que você pode pedir, fazer seus pedidos. Agora você já tentou orar a Deus sem fazer pedido e agradecimento?
Aí eu falei, rapaz, e aí eu fui Conversar. aí eu fui pro quarto, né? Falar com Deus. Porque normalmente, a gente normalmente fala assim, Deus, muito obrigado e tal, e, né? Sim. E a gente, como eu falei, a gente não tá errado em agradecer, fazer pedidos, né? Mas aí eu segui esse pensamento do pastor. Rapaz, eu fiquei uns 2 minutos assim calado. Falei, rapaz, eu sempre começo minha oração, sempre logo fazendo agradecimento e pedindo. E quando você vai para casa de um amigo seu, pode acontecer de você chegar na casa dele e falar, "Ô, meu vizinho, meu amigo, tá precisando de 1 quilo de arroz." Na época de adolescente fazia muito isso, né? Mãe mandou pedir aqui um quilinho de arroz, de feijão e tal. E você pode também agradecer, olha, aconteceu aquilo lá e tal, eu queria te agradecer porque você me ajudou. Mas também você chega na casa de um amigo e começa a falar de N assuntos, né? E aí eu tava nessa tentativa, e quando eu tive essa experiência com Deus, de abrir meu coração a Deus como a um amigo, e comecei a conversar, depois naturalmente entrou pedidos, agradecimentos, Sim. e eu tive uma experiência assim, aquela famosa promessa de Filipenses 4:7, né? Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu pensamento e o seu coração em Cristo. Então, Amém. é muito bom saber, né? Que linda experiência. É muito bom saber. Então você fez um bate-papo lá com Deus, né? Bom Com demais. certeza. Imagine o potencial espiritual de um músico que Sim. tem essa conectividade espiritual através da oração. É, porque na oração a gente fala, a gente ouve, e o objetivo é, através dessa vivência, você reconhecer, dentre todas as outras vozes, você reconhecer a voz de Deus, Como Abraão. né? Reconhecer a voz, porque às vezes a gente diz, mas Deus, eu te pedi, você não está me respondendo, como é que é isso? Então, você vai reconhecer a voz de Deus através do que você pediu. Você tomar as suas decisões. E isso é o quê? Intimidade. Eu citei aqui Abraão porque imagine você mesmo, né, André? André tem Sim. 3, você tem 2, aí André tem um time de futebol. Foi rápido e objetivo. Pum. E aí, Deus chega para você e pede seu filho em sacrifício. Interessante você falar isso. Uhum. Pode concluir. Não, e aí eu fico imaginando, porque quem quer a morte de alguém? O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas por que Abraão, ele estava naquele momento tendo a convicção de que era Deus pedindo o filho dele em sacrifício, né? Sim. Sendo que aquele filho era o filho da promessa também, né? Além dele ter aquele amor pelo filho, ele entendia, né, que Deus havia prometido que aquele filho É viria toda a interessante promessa. esse exemplo, que eu já fiz algumas leituras e diz, se tiver um pastor assistindo, até pode complementar ou corrigir, mas eu já fiz alguma leitura em algum lugar que a primeira vez que aparece adoração na Bíblia é nesse momento de Abraão para sacrificar, porque o significado de adoração é sacrifício. Uhum. E foi quando Deus pediu para ele sacrificar o filho. Ali apareceu adoração na Bíblia, pela primeira vez.